gather round, yeah, come on, let's go. We demystify AI through conversations so real with people from all fields. Olá, João. Muito obrigada por teres aceito o convite para falar sobre o que é inteligência artificial. Não sei como é que te estás a sentir, se te sentes preparado para este desafio ou não. Olá, Cláudia, obrigado pelo convite. Não me sinto preparado e, portanto, estou no momento certo para podermos falar sobre isso, porque se estivesse demasiado preparado também não tinha Não tinha tanto tanto interesse. piada. Deixa-me agradecer-te o convite e dar-te os parabéns pela tua iniciativa, ter este podcast. Acho que é extremamente interessante e também dar-te os parabéns pelas outras coisas que tu fazes, em especial pelo teu projeto de advocacia, eu fui advogado 20 e tal anos e é assim uma lufada de ar fresco, é muito interessante e foi também tudo isso, essa conjugação, que mesmo não sabendo ao que venho aqui com muito, muito gosto. Já que falaste dessa tua vida passada da advocacia, para te conhecermos um pouco melhor, hoje em dia já não és advogado, não é? Queres contar às pessoas o que é que tu fazes hoje em dia? Não sou advogado, fui advogado 20 e tal anos e há cerca de 7 anos para cá, talvez mais coisa, menos coisa. Fiz uma alteração importante na minha vida, não só na minha vida profissional, na minha vida de uma forma global. Depois de ter sido muito feliz na advocacia, foi um caminho extraordinário e interessante para mim, até a determinada altura ter deixado de ser. Fiz uma mudança, como disse, importante na minha vida e hoje em dia trabalho como coach profissional. Dou também formação nas áreas do coaching e nas áreas circundantes ao coaching. Faço mentoring também no coaching, portanto, digo que sou um coach profissional, porque a minha atividade económica é toda baseada no coaching e sigo um referencial da ICF, International Coaching Federation, da qual falarei se surgir a oportunidade para isso. Grande volta que a vida dá às vezes, não é? Agradeço bastante os elogios e então desafio. Na tua atividade profissional tens que arranjar mais pessoas como eu. Não sei se são voltas, no meu caso, não sei se é volta, se é o caminho, se é o caminho que se vai fazendo assim, não tem que ser necessariamente de voltas, né? Como as estações do ano, elas vêm sempre umas atrás das outras, mas são sempre diferentes umas das outras, que se calhar cada vez menos, mas vão sendo diferentes umas das Sim. outras, e portanto o caminho é um caminho que se vai fazendo e que para mim está a fazer todo sentido que tenha estas mudanças. E acho isso a mim estimula muito a ideia de poder ir viver várias vidas dentro da mesma vida. Isso é estimulante. E como eu sei que tu és assim, eu resolvi neste episódio adotar aqui um formato um bocadinho diferente e vou-te dar três questões, ou melhor, três frases para refletir sobre elas. Hum. Então a primeira, cá vem. Existem vários estudos que indicam que é o nosso inconsciente que controla uma grande parte do nosso comportamento, o que no limite pode significar que o ser humano está em piloto automático na maior parte do tempo. Partindo desta ideia, pedia-te para comentares o seguinte: se é verdade que em parte da nossa vida estamos em piloto automático, afinal o que nos distingue da inteligência artificial? Ó João, afinal quem é que é o robô? É que eu fico confusa com isto. Quem é o robô? Sou eu ou tu? Ou a inteligência artificial? Não sei. Pois, não sei, também não sei. Se calhar temos que perguntar à inteligência artificial quem é o robô. Então, obrigado pelo desafio, é um desafio interessante. Eu sabia que ia pôr-me a jeito aqui contigo nesta nossa conversa. Então, começar por dizer uma coisa que eu acho que pode ser interessante, pelo menos para mim e deixa-me aqui num lugar um bocadinho mais seguro, que é, eu não sei se há alguma coisa disto ou sei muito pouco, mas na verdade, sabes que eu estou convencido que sabemos todos muito pouco ainda à volta do tema da inteligência artificial, embora, obviamente, uns mais do que outros. E aquilo que sabemos hoje é muito provavelmente diferente daquilo que vamos saber amanhã. Portanto, eu hoje posso achar que não sei grande coisa e que amanhã vou saber, mas amanhã até posso chegar à conclusão de que ainda sei menos do que aquilo que sei hoje. Porque a inteligência artificial é um tema na ordem do dia, como é evidente. É um tema de uma evolução tão rápida que eu acho que o humano não controla a própria evolução em que a inteligência artificial já está. E, Verdade. portanto, é apanhado de surpresa pela própria evolução da inteligência artificial. E, portanto, uma resposta que eu possa dar hoje tão bonitinha, tão redondinha, pode não ter impacto nenhum e não ter interesse nenhum, nem hoje, mas provavelmente no dia de amanhã. Isso é interessante porque deixa-nos num espaço de não saber. E, portanto, este espaço de não saber é um espaço ótimo. Desde logo é um espaço ótimo para o coaching.
É um espaço onde eu gosto muito de estar, porque eu não tenho que saber aquilo que é a matéria, que é o trabalho que o meu cliente faz. É um espaço ótimo para o coaching, porque é um espaço onde o cliente se sente à vontade para poder evoluir, para poder crescer, para poder olhar um bocadinho, falávamos do caminho, para poder continuar a desenvolver nesse seu caminho. E, portanto, nós não temos que ter a resposta para tudo. E eu não sinto aqui que tenha que ter a resposta para tudo, ao contrário, se calhar, da inteligência artificial, porque eu acho que a inteligência artificial não sabe que não sabe. A inteligência artificial acha que sabe tudo e, portanto, tem que nos dar sempre uma resposta, mesmo quando essa resposta possa ser com base em alguns elementos que, na verdade, não estão devidamente trabalhados, devidamente explorados, mas alguma resposta tem que dar. Faz, de facto, lembrar algumas pessoas que têm que ter sempre resposta para tudo. E a inteligência artificial traz um bocadinho esse caminho. E quando nós estamos nesta ideia, bem, para já ter esta consciência de que não sabemos tudo, acho que é uma característica do ser humano. Uhum. E a consciência é aquilo que nos tira do piloto automático. Porque, repare, se eu estou em piloto automático, eu não tenho consciência de que ele está automatizado, que estou a fazer uma série de coisas que se calhar não estão tão controladas por mim quanto eu gostaria. Mas no momento em que eu ganho consciência de que posso estar em piloto automático, automaticamente deixo de estar em piloto automático, porque ganhei consciência disso. Sim. E, portanto, aqui a consciência é provavelmente o elo que nos vai fazer distinguir uma coisa da outra. E mais interessante é que nós, se calhar, quando falamos de inteligência artificial, eu acho que falamos muito na comparação com a inteligência humana num lado mais cognitivo, num Uhum. lado mais racional, num Verdade. lado mais intelectual. E nós, quando estamos em piloto automático, há outras inteligências que nós temos, humano, que nos ajudam a sair do piloto automático. Repare, eu acho que o ser humano tem um conjunto de inteligências vasto, não só racional, intelectual, como uma série de outras. Mesmo do ponto de vista neurológico, hoje em dia os estudos indicam que a zona do intestino tem tantos ou mais neurónios do que a zona do cérebro. O António Damasio, que fala muito nisto, diz que ele tem uma expressão gira, quando alguém está a dizer o intestino, o segundo cérebro, ele diz, não, o primeiro. Parece que será esse o primeiro. Mas temos uma inteligência emocional, temos uma inteligência intuitiva, temos uma inteligência espiritual, ahm, e não temos que entrar num campo esotérico, energético e espiritual, nós somos energia também. Uhum. Temos uma inteligência corporal, o nosso corpo, o que sente, as dores, tem uma inteligência própria. A Olga Roriz, bailarina e coreógrafa, há dias eu ouvia a falar e ela falava da verdade do corpo dizer sempre a verdade. E, portanto, há estas outras inteligências, para além de uma inteligência social, nós somos mamíferos, precisamos uns dos outros, precisamos de nos tocar uns aos outros e por aí fora, de nos corregular com os outros. Todas estas inteligências, parece-me a mim, não são tocadas pela inteligência artificial. Portanto, elas fazem-nos distinguir dessa inteligência artificial. E, curiosamente, são essas outras inteligências que nos fazem sair do piloto automático. Repare, se eu decido parar um bocadinho e focar apenas e só se eu quiser na minha respiração, ou se eu quiser ter a certeza absoluta de que estou vivo aqui a falar contigo e parar para perceber se ainda respiro ou se sinto as costas na cadeira. Este pequeno momento faz-me sair do piloto automático. E isto não é uma inteligência que seja replicável, não é uma inteligência. Ela pode ser, de alguma forma, imitada. Haverá esse caminho na inteligência Sim. artificial de vir a imitar comportamentos empáticos ou ir imitar algumas emoções, ou através da nossa expressão, a inteligência artificial tentar adivinhar um bocadinho aquilo que aquela emoção possa ser. Mas, na verdade, é uma adivinha, não é uma verdadeira emoção, não é uma verdadeira conexão. E quando nós nos conectamos assim connosco, saímos do piloto automático. E, portanto, aí distinguimos da inteligência artificial. Estamos salvos. Contudo, Não somos robôs. não, não sei, vamos ver, porque eu acho que há outra coisa interessante à volta disso, e a tua questão é interessante por isto. Quem é o robô? A inteligência artificial precisa de nós, não é? Nós alimentamos a inteligência Exatamente. artificial, Precisa de dados. obviamente, os nossos Uhum. comportamentos, aquilo que fazemos, o que andamos a fazer de há uma série de anos para cá, serve para alimentar a inteligência artificial para depois nos servir. A partir do momento em que nós nos agarramos em excesso à inteligência artificial,
vamos à procura das respostas todas que a inteligência artificial julga ter para nós deixamos de lado o caminho para chegar à resposta. E, portanto, passamos a ficar viciados exclusivamente nas respostas. E então arriscamos a que aconteça o quê? A que voltemos a estar em piloto automático. O nosso pensamento crítico, o nosso pensamento criativo deixou de existir. Eu tenho aqui alguma coisa que me dá as respostas todas. E no momento em que eu voltar a estar em piloto automático, porque a inteligência artificial me dá as respostas todas, esse é o momento em que eu volto a perguntar quem é o robô. Se somos nós ou se são eles. Eu acredito que neste momento o robô são eles. Mas no futuro, são eles ou somos nós? Eu acho que nós Sim, ainda não decidimos. E é uma questão de sim, decisão. Eu acho que ainda não decidimos, ainda não escolhemos até onde é que queremos ir. Porque, de facto, a inteligência artificial é um mar de oportunidades incrível para qualquer área de negócio, seja ela qual for. E para qualquer área da humanidade. É uma ferramenta extraordinária ao serviço da humanidade. A questão é se nos tornarmos excessivamente dependentes e a inteligência artificial com a capacidade dela própria começar a criar, dela própria alterar algoritmos para se melhorar, podemos chegar a um ponto em que, pura e simplesmente, só queremos resultados, então vou à procura de um resultado e o resultado é me entregue. Só queremos uma resposta e vou à procura da resposta e a resposta é me entregue. Eu vou aceitar os resultados, vou aceitar aquelas respostas, porque não vou à procura de outras, porque não sei qual é o caminho para lá chegar, porque eu não faço um esforço para uhum. saber qual é o caminho para lá chegar. E quando eu elimino esta viagem, eu estou a eliminar o pensamento crítico, eu estou a eliminar o pensamento criativo, eu estou a eliminar aquilo que provavelmente faz de mim humano. E, portanto, estou a colocar-me ao lado da inteligência artificial. E se eu me colocar ao lado da inteligência artificial, eu vou perder. A inteligência artificial vai ser seguramente mais forte, mais rápida, mais poderosa do que eu. Se eu continuar a trabalhar o meu lado humano, se eu continuar a desenvolver as características que me podem distinguir de uma inteligência artificial, então eu tenho uma parceria que pode ser uma parceria extraordinária em que está o humano e está a inteligência artificial. Se eu eliminar o meu lado humano, É uma questão de autoestima, não? O ser humano, não se pode reduzir à inteligência artificial. Mesmo que tenha resultado, eu concordo contigo, é uma decisão. É uma decisão de cada um de nós e vai ser uma decisão, social também. Mas o ser humano não pode deixar cair, deixar reduzir-se ao ponto de ficar dependente de uma inteligência artificial. Eu acho que ele tem que aproveitar isso como uma oportunidade para chegar a outro nível enquanto pessoa. Ou seja, até pode ter determinados resultados que ajudam e temos que ter em atenção que estes resultados têm por base dados históricos, portanto podemos estar a replicar coisas do passado e entrar num loop, mas tem que aproveitar isto como uma oportunidade para estar mais liberto, para se calhar desenvolver outras dimensões da sua pessoalidade, da sua humanidade. verdade, eu concordo contigo, mas repara, o tema, se calhar é um tema mais profundo, podemos marcar já os próximos 23 podcasts, as próximas 23 emissões, porque hoje em dia, se tu reparares, somos todos muito virados a resultados. Sim, Somos todos muito virados a respostas. Tudo muito imediato. Tem que ser tudo já. E, portanto, mesmo do ponto de vista da educação, nós começamos cada vez mais cedo a pedir às nossas crianças, eu sou pai de dois, que tenham resultados. E, portanto, a inteligência artificial dá-nos os resultados. Imediatamente. sim. Se eu tenho, há dias ouvi alguém dizer uma coisa muito interessante, para evitar, um professor universitário, para evitar que os seus alunos recorram ao ChatGPT para encontrar a resposta, ele dava no exame uma resposta dada pelo ChatGPT para eles comentarem. É muito interessante que É mesmo. a forma como foi usado. Mas repara, porque senão o que é que acontece? Se nós queremos resultados só, a inteligência artificial dá-nos e nós já não sabemos se esses são bons ou maus. E, portanto, há aqui um tema ainda, há um tema anterior a isto. Para nós podermos viver em parceria com a inteligência artificial, temos que continuar a trabalhar a forma de poder lá chegar. E depois usamos a inteligência artificial para nos ajudar nesse caminho, para nos ajudar a pesquisar, para nos ajudar a perceber, para ouvirmos a resposta que tem para nos dar e para irmos à procura de respostas diferentes, porque há outras respostas diferentes que podem não ser as melhores e nós, no fim, até podemos concordar com aquela, mas estimulamos o nosso pensamento crítico.
Mas João, E esta agora, orientação ao resultado é uma orientação com a inteligência artificial é extraordinária, porque chegamos lá rapidamente. Desconfio que possamos chegar rapidamente mais. agora que estamos a falar sobre isto, lembrei-me de uma outra coisa muito interessante. Que eu vi uma notícia no outro dia sobre a existência de um bot coach conversacional que consegue dar, dizem eles, conselhos simples ou conduzir conversas simples a nível do coaching. É baseada em inteligência artificial generativa também, portanto tem por base padrões e conversas anteriores para conseguir adivinhar as respostas às questões que são colocadas. Posto isto, e que estamos aqui a falar de raciocínio e piloto automático e do coaching, como é que se consegue conciliar isto tudo? E quais são as implicações éticas que pode ter o recurso a este tipo de bots no acompanhamento das pessoas? Quais são os perigos e os riscos que podem estar associados? Eu imagino que isto também tem aqui uma resposta profunda. Não sei, vamos ver, vamos procurá-la em conjunto e vamos ver quão profunda ela é. Então, começa por ser interessante nós podemos aqui, se calhar, perceber o que é coaching. Exatamente. Para, coaching é uma palavra que significa muitas realidades e que significa realidades muito diferentes. Se tu reparares, mesmo em profissões que estão bem reguladas, como a advocacia, os autos próprios de advogado, tens uma série de exemplos, colegas teus, ex-colegas meus, a que trabalham um bocadinho à margem, trabalham um bocadinho ao lado e, portanto, fogem daquilo que é o caminho e são censurados, são punidos em função dessa variação. E tens isso em qualquer profissão, tens isso na medicina, tens isso na política, tens isso na magistratura, tens Uhum. processos que correm contra magistrados porque eles fizeram um caminho ao lado. Seja qual for a área, isso acontece. Ora, nós estamos numa área do coaching que, em Portugal e ainda na maioria dos países, não é regulada. Nós vivemos o princípio de liberdade de exercício da profissão, portanto, ela é livre de ser exercida. Ela não é regulada, portanto, qualquer coisa pode ser coaching. Ora, para mim, o coaching é aquele que tem a autorregulação da ICF, International Coaching Federation. É a mais importante, mais antiga, cerca de 25 anos, organização de coaches profissionais no mundo. Mais de 35 mil membros credenciados, presentes em cerca de 130 e tal países, não sei agora dizer ao certo, mas por aí, e que segue um processo, um caminho de autorregulação. E, portanto, coaching pode ser um bocadinho de tudo. Hoje em dia brinca-se com o coaching. A Joana Marques faz para aí um festival, um espetáculo à volta do coaching. Há dias o Henrique Raposo escreveu um artigo no Expresso, que por acaso tiveste o favor de me provocar com ele, um artigo no Expresso em que dizia qualquer coisa como hoje ir ao coach era como antigamente ir à bruxa. Exatamente. E ainda bem que isto acontece, ainda bem que se brinca com a palavra e que se fala disto, porque permite o quê? Permite distinguir o que é uma coisa do que é outra. O coaching, de acordo com o referencial ICF, é um coaching que é suposto ser profissional, rigoroso e ético. Uhum. E isto não é só dizer, porque eu, ao escolher, e todos os meus colegas coaches profissionais ICF, ao escolhermos fazer o caminho da ICF, fazemos um caminho de autorrelação e um caminho de respeito para com o cliente, para com a prática, para com o profissionalismo, para com a sociedade. E, ao nos comprometermos em fazer este caminho, colocamos sob o poder disciplinar dos nossos colegas em função dos diferentes comitês de ética. Uhum. E isto para dar segurança à sociedade, para dar segurança à profissão que estamos a desenvolver e para dar segurança ao cliente. E, portanto, eu ao dizer que sou coach profissional, esta é a minha atividade económica, é isto que eu faço. É isto que faz com que eu me realize profissionalmente, é isto que faz com que eu tenha o meu sustento e possa contribuir para o sustento da minha família. E ele é rigoroso porque obedece a um processo, obedece a um critério, obedece a uma formação própria, obedece a cursos que são acreditados, obedece a uma formação que tem as suas horas de duração, obedece a um compromisso de uma série de práticas que me colocam num lugar certo para poder vir para o mercado fazer o trabalho. Obedece, caso eu queira aceder a um conjunto de credenciais, obedece a uma formação contínua, sou pena dessas credenciais não se renovarem, Ok. elas caducam ao fim de 3 anos. E parte dessa formação obrigatória é em ética. Se eu não demonstrar que fiz formação em ética, então eu não consigo a renovação da minha credencial. E se eu, numa relação com um cliente,
fizer algum trabalho menos ético, o meu cliente pode ir à ICF e a ICF pode retirar uma credencial ou retirar-me um membership. E eu ser membro da ICF é aquilo que credibiliza o que eu faço Ok. muito junto das organizações. Portanto, eu ao escolher fazer este caminho, escolho um caminho de coaching que se distingue um bocadinho da bruxaria, verdade seja dita. Estou desiludida. Eu achava que íamos ter aqui uma conversa mais esotérica nesta Mas parte. podemos marcar esse esoterismo para outro lado. E que se distingue um bocadinho daquele coaching também brincalhão da Joana Marques, de vamos todos andar sobre cinzas e por aí fora. Quer dizer, eu quando saí da advocacia e vim para o coaching, uma das coisas que tive pena era que não havia piadas sobre o coaching. E havia muitas sobre a advocacia. Eu acho que não me lembro de nenhuma da advocacia. Depois lá me disseram que todos os cadáveres que estavam no Everest estavam a fazer processos de coaching. E, portanto, encontrei a primeira, depois a Porta dos Fundos tem uma piada deliciosa sobre o coaching. Agora aparecem estas coisas, quer dizer que o coaching está a aparecer e Sim, permite-nos falar do que é um coaching profissional. exatamente. Porque, de facto, é uma franja muito pequena. Em Portugal, são 200 e poucos membros. E, se calhar, se fizermos uma pesquisa por coaches, temos um bocadinho mais, mas são 200 e poucos membros da ICF que escolhem fazer este caminho, que é um caminho mais rigoroso, diria. Não estou a dizer que é melhor ou que é pior. É este o caminho em que eu acredito. Mas, E, mas, portanto, mas, mas se eu for ter contigo e quiser uma sessão de coaching, o que é que vais fazer? Uma lavagem cerebral? exatamente, eu tenho uma máquina de pressão, é uma máquina de pressão, e através da máquina de pressão eu faço essa lavagem cerebral. Então vou ter com o Para bote. quê? Mas podemos ir, já vamos ver qual é a grande diferença e é aí que eu quero chegar. Querias piadas? Tens aqui piadas. O coaching é uma parceria que se estabelece Sim. com o nosso cliente e visa estimular o quê? Desde logo o pensamento criativo. Há um estímulo do pensamento criativo. E há um estímulo do pensamento crítico para que o cliente possa mais rapidamente maximizar o seu potencial do ponto de vista pessoal ou profissional. E, portanto, digamos que é por aqui. A relação da parceria é muito interessante porque deixa-nos num lugar de igualdade. Eu não sei mais do que tu, não sei menos do que tu, nós sabemos coisas diferentes. Eu Uhum. ofereço um processo e tu, enquanto cliente, ofereces um conteúdo e comprometes-te com resultados. E é dentro deste espaço supostamente seguro, e o Código de Ética oferece essa segurança, porque oferece a confidencialidade, em que vamos trabalhar em conjunto para que tu possas ir ao encontro das tuas respostas, testá-las. É um ganho de consciência em ação, num ambiente sempre seguro e protegido. Ora, eu não sei o que é uma conversa de coaching simples, acho que foi assim que tu disseste, uma conversa simples de coaching, eu não sei o que é. Talvez seja simples, porque de um lado está uma coisa simples que é a inteligência artificial, com dois humanos são duas realidades complexas. E, portanto, se for uma conversa meramente racional, intelectual, eu quero ir daqui para aqui, se calhar nem é Amy, é uma conversa qualquer. Agora, se nós queremos pôr em prática e desenvolver todas as nossas inteligências ao serviço daquilo que o cliente quer alcançar, não parece que seja a Amy que vá dar resposta. E, portanto, eu começo por não saber o que é uma conversa simples. Mas eu fui fazer perguntas à Amy. Ela anda por aí e eu quis saber o que é que a Amy tinha também para me dizer. Portanto, ela não é nova para mim. A Amy, desde logo, faz parte da Coach Hub, que é um agregador de coaching, de coaches, que veio trazer novos desafios e novas oportunidades também ao coaching e que trabalha muito na inteligência artificial, desde logo na criação de algoritmos para ligar coaches e clientes e Uhum. criou esta rapariga simpática. E há uma coisa interessante. Eu perguntei, quando tive a oportunidade de estar com ela, eu perguntei à Amy como é que podia ser usada a inteligência artificial no coaching e ela sensatamente diz como uma ferramenta de apoio a um humano. Ok. E, portanto, dá sensatamente essa resposta. Mas, curiosamente, ela respondia-me a tudo o que eu quisesse. E ela indica-me todos os caminhos. Faz isto, faz aquilo. E depois, no fim, faz uma pergunta, só para fingir que é coaching. E diz assim, olha, tu agora vais sair daqui, vais andar 10 passos para a esquerda e vais-te sentar. Parece-te que é uma solução adequada para aquilo que tu procuras. Quer dizer, não é exatamente uma sessão de coaching. E, portanto, há ali algumas questões. E tu falaste na ética. E a ética é interessante, porque repara, desde logo questões de confidencialidade, desde logo uma matéria que te é muito querida, a proteção dos dados. A Sim. proteção dos dados, onde é que se vai agrupar tudo aquilo? Depois tu também disseste que ela adivinha respostas. Eu não vou a um coach para que o coach me dê respostas. Eu, enquanto coach, não estou a adivinhar respostas. Eu estou com base nas minhas competências de coaching, algumas delas muito humanas,
desde logo, a qualidade da minha presença, a minha conexão com o cliente, a minha escuta, a empatia cognitiva, a empatia emocional e as perguntas poderosas. As perguntas poderosas não vêm de eu ter ouvido muitas conversas no passado. A verdade, a conversa que eu estou a ter é com a pessoa que está à minha frente, não são das conversas do passado. Se eu escrever no Google Powerful Questions, há 1 milhão delas, nenhuma delas provavelmente é poderosa. Ela é poderosa porque é aquela que, naquele momento específico, Uhum. faz o meu cliente ter consciência e poder avançar em direção daquilo que ele quer, caso faça sentido para si. Não é necessariamente em direção ao caminho que eu quero. E, portanto, do ponto de vista ético, podem levantar-se algumas questões, mas há uma delas que eu acho muito interessante, que é o Código de Ética da ICF começa por dizer que nós respeitamos os valores da ICF, que são o profissionalismo, que são a colaboração, que são a equidade e que são o humanismo. E começa por dizer que nós somos humanos. E, portanto, há aqui alguma dificuldade em achar que isto não é um constrangimento ético para a Amy. Parece-me a mim que há aqui alguma dificuldade em conseguir considerar isso. O que não quer dizer que ela seja interessantíssima e o que não quer dizer que não possa ter uma conversa interessante com ela e que ela não possa dar-me algumas respostas interessantes e que não possa ser um auxílio bom para mim. Agora, chamar coach não é seguramente por comparação àquilo que eu faço. Não é seguramente por Mas, comparação àquilo que um coaching profissional rigoroso e ético é. Pode ser por comparação a uma série de coaching que está no mercado e aí provavelmente é melhor. Porque ela tem as respostas, vai buscá-las mais rapidamente. E sim. diz com um grau de convicção que nem sequer sabe se elas estão certas ou estão erradas. E esse grau de convicção pode convencer o outro a dizer é isto mesmo. Sim, isso preocupa-me porque as pessoas que estão a passar por um processo de coaching estão em processos de mudança muito grandes e, portanto, imagino que algumas delas a nível emocional estejam fragilizadas. E essa tentação de procurar respostas rápidas de um bot é. Excelente, excelente. Desculpa interromper-te. Esse tema é muito interessante. Olha, do ponto de vista ético, nós somos obrigados a perceber se há uma outra profissão que possa estar melhor adequada para a necessidade do cliente naquele momento do que nós. E somos obrigados a fazê-lo, somos obrigados a ter uma distinção clara do que é consultoria, do que é aconselhamento, do que é terapia, psicoterapia, Uhum, psicologia. E muitas vezes, comigo acontece várias vezes, a percepção de que a pessoa que está à minha frente precisa de outras ferramentas, precisa de outras pessoas, de outras profissões que têm competências que eu não tenho, para poder então ter um melhor processo de coaching. E ali não parece que essa percepção seja alcançada, não parece que isso seja possível. E, portanto, se essa é uma competência absolutamente determinante para a minha prática enquanto profissional ICF, ali parece-me que isso não acontece. E o que tu dizes é extraordinário, porque as pessoas de facto vêm à procura de respostas rápidas e respostas sim. rápidas levam, mas podem não ser as que melhor satisfazem as suas necessidades, ou até podendo ser as que melhor satisfazem, não é naquele momento, e podem ser perigosas. E, portanto, podemos deixar o cliente numa situação de risco. E há um elemento absolutamente essencial na nossa prática, que é a proteção. Nós trabalhamos com uma piramidezinha de 3 P's. A proteção é a base de tudo e está sempre presente, e é o momento em que nós, eu há bocado falava em parceria, podemos até adotar uma posição superior para entrar em proteção. E esta proteção serve para quê? Para que o cliente se permita, para que ele sinta a permissão de poder pensar, de poder ser desafiado, de poder considerar diferentes hipóteses e achar que é para o caminho A, é para o caminho B e explorar, para depois sair, porque estava devidamente protegido, empoderado, que é o poder, para pôr em prática um novo comportamento, uma nova forma de olhar para as coisas, ou às vezes até ter uma consciência diferente. Mas para isto é fundamental haver a proteção. E, portanto, isto é um elemento, mais uma vez, que resulta da nossa prática ética, resulta do nosso compromisso para com o Código de Ética da ICF e que a menina Amy acho que pode, eventualmente, não ter. Mas volto a dizer, muito interessante, não acho que seja coaching naquilo que é a minha acessão da palavra. Sim. Sinceramente, não acho que O seja. que é que eu vejo aí? Eu vejo aí que há uma falta de regulamentação da profissão, que agora vai se somar uma falta de regulamentação do uso destes bots. E não é fácil. Pois, olha, para mim a profissão está autorregulada. Sim, Essa autorregulação dá-me confiança a mim, dá confiança aos meus clientes e dá confiança à sociedade informada. À sociedade que se informa, sim. dá confiança, porque há algum nível de regulação. De outra forma não haveria, porque vivemos no princípio da liberdade do exercício da profissão. E, portanto, teríamos as regras gerais,
Código Civil, talvez, já não sei essas coisas, esses livros que andavam por aqui, que eu não sei deles. E, portanto, há aqui uma diferença que tem de facto que tem algum significado. Mas a ICEF tem trabalhado muito e tem se ocupado muito com os temas da inteligência artificial, com os temas éticos da inteligência artificial e com as plataformas interessantes que existem de auxílio à prática do coaching. Claro está. Agora, para terminar, e pegando uma coisa que disseste há pouco, vamos falar da parceria. É que eu ainda não percebi que parceria pode haver entre ti, João, e a Amy. A parceria que Ou pode se não haver. for esta Amy, um bot. Sim, Outro. não sei se um bot, mas desde logo, bem, entre mim, que eu procuro desenvolver-me também. E, portanto, eu também vou à procura de respostas, eu também vou à procura de auxílio e, portanto, posso perfeitamente usar uma qualquer plataforma de inteligência artificial para ter informação, para processar informação que de outra forma eu poderia não processar. Faço, contudo, sempre com o pensamento crítico, porque há uma coisa que nós vamos aprendendo, que é a nossa interação pode também criar ali algumas balizas ao nosso interlocutor. E, portanto, eu peço 3 vezes uma coisa e de ir para a frente eu posso ter as respostas sempre à volta daquilo. E eu Uhum. quero é abrir o pensamento, eu quero ouvir outras coisas. Eu, quando falo muito com os meus colegas sobre aquilo que fazem, sobre a prática que têm, sobre o que leem, sobre o que ouvem, muitos deles têm uma abordagem que não é exatamente aquela que eu mais gosto. Mas é mesmo por isso que eu vou falar com eles, que é para poder ouvir coisas diferentes Sim. e poder ir à procura dessas coisas diferentes e então decidir se aquilo faz sentido para mim ou não. Portanto, a Amy ou uma prima da Amy podem ser úteis para eu poder fazer perguntas e poder ter algumas respostas. Há algumas plataformas muito interessantes de auxílio à prática do coaching, muito interessantes, desde logo no que diz respeito à análise de dados, à análise de tendências. Há algumas plataformas que escutam a sessão e no fim tomam algumas notas para o coach, podem fazer um resumo da sessão para o coachee, podem fazer alguns gráficos, falei mais tempo, falei menos tempo, podem ajudar-nos até na preparação das nossas sessões de mentoring para levar ao nosso mentor e dizer, olha, nesta gravação, a plataforma Ok. diz que eu aqui Isso é falei muito interessante. tempo, era interessante isto poder ser visto, gostava que tu focasses mais neste tema. Mas tudo isto, até como a própria Amy diz, tem que ter o olho humano, tem que ter o sentido Sim, humano. supervisão. Repare, é evidente, porque repare, eu numa sessão, posso numa sessão ter falado mais do que é suposto e na outra ter falado menos. Aparentemente a segunda é melhor do que a primeira, mas é preciso perceber o contexto da primeira. Uhum. Suponho que a primeira é uma das primeiras sessões que eu tenho, em que eu tenho que explicar o que é coaching, em que eu tenho que diferenciar coaching de outras práticas, em que eu tenho que saber exatamente o que é que o cliente quer, tenho que esclarecer dúvidas sobre o próprio processo e, portanto, vou ocupar mais tempo. E é preciso perceber, é preciso que haja alguém que tenha o domínio das competências para poder fazer essa leitura. Agora, é extremamente interessante. Há uma série de ferramentas úteis que podemos usar, podemos vir a usar, que estarão a ser desenvolvidas, e não deixa de ser interessante que eu perguntei à Amy qual é que era a plataforma, o que é que ela aconselhava. Ela aconselhou-me uma, mas esquece de mais umas tantas outras que existem. E a pergunta é, o que é esta que ela aconselha? Pois. O que é que estará por trás disto? Há Ou, outras. sim. Ou estará ela a alucinar. Eu não sei se está a alucinar, se foi programada para ter algum interesse naquela partilha. E a partir do momento em que O o coach, enviesamento, não é? De que tanto se fala. a partir do momento em que o coach tem um interesse, não é coaching, está a violar mais uma vez a ética. Portanto, para dizer, há ferramentas interessantes, Uhum. e há um estudo curioso, há um estudo interessante que a ICF fez com o PricewaterhouseCoopers sobre a forma de praticar o coaching. Hoje em dia, a esmagadora maioria é presencial, por telefone ou online, é a esmagadora maioria, e fez-se o estudo para os próximos 3 a 5 anos. Vai continuar a ser a tendência, presencial, online ou por telefone, mas vai começar a subir através da realidade virtual. A realidade virtual vai começar a surgir como uma forma de poder praticar. Na verdade, ela de alguma forma acontece. Porque nós podemos ir para uma realidade virtual no campo metafórico e podemos usar uma série de coisas que nos levam um pouco para essa realidade Uhum. metafórica que não deixa de ser uma realidade virtual. Mas vai poder passar a ser usado e não é poder passar a ser usado, vai começar a ser usado com mais impacto. Portanto, a inteligência artificial vai intervir no coaching como em qualquer área, mas talvez como em qualquer área, o que vai fazer a distinção é o caráter humano.
Se nós no coaching, na medicina, na advocacia, eliminarmos o caráter humano, estamos feitos. Não é feito só bife, porque a inteligência artificial não é feita de bife, mas estamos feitos ao material tecnológico frio. Se for um auxílio ao nosso lado humano, eu acho que pode estar aqui um caminho absolutamente extraordinário para várias coisas nos mais diversos campos, nas mais diversas áreas de atividade. Não perguntaste, mas eu respondo. Se tenho receio de ser substituído, Leste meus pensamentos. Eu se vinha vier a já ser assim. substituído, é bem feito. É porque deixei o meu lado humano de lado. E, portanto, Entraste em piloto eh, automático, não foi? entrei em piloto automático. E se entrar em piloto automático, não estou no meu melhor lugar para trabalhar com os meus clientes. E, portanto, aí é bem feito ser substituído. Como espero poder não estar em piloto automático, continuar a desenvolver o meu lado humano para esse lado estar ao serviço daquilo que eu faço, ao serviço dos meus clientes, ao serviço da profissão, ao serviço da sociedade, que eu estou muito convencido que o coaching pode ter um papel muito ativo nestes momentos de mudança tão significativos. Não me parece que essa substituição venha a acontecer, até porque não são simples as conversas que eu tenho com os meus clientes, porque os meus clientes não são simples, são complexos. Agora estava a ouvir e até lembrei-me de outra coisa que eu não sei se faz sentido ou não, mas dir-me-ás. Quando o coaching também, também pode ser empresarial, aliás, também é a tua área e poderá ser trabalhado em equipa, certo? Poderá ser trabalhada esta questão, não é? Como é que os trabalhadores utilizam a inteligência artificial no seu dia a dia, no trabalho, como é que isto é integrado na organização? Claro que sim, como é evidente, todas essas mudanças, se quiseres, se calhar a comparação não é muito feliz. Tu tiveste depois da dita pandemia uma alteração muito radical na forma de trabalhar, nomeadamente no que diz respeito ao teletrabalho. E, portanto, passou a haver aqui uma componente de remoto mais forte. Isto tem Uhum. um impacto enorme em toda a organização. As organizações têm que aprender a lidar com isto, os colaboradores têm que aprender a lidar com isto. O coaching tem um papel muito ativo aqui, e essa é uma outra mudança que vai acontecer. Como é que se faz? Eu vou ser substituído? Ou eu vou ser substituído por uma máquina e eu estou fora e fica a máquina no meu lugar? Ou eu tenho a possibilidade de ter a máquina a trabalhar comigo e eu é que escolho se quer Sim, trabalhar mais ou trabalhar menos. E a máquina está ao meu serviço e não ao serviço só claro. da empresa. E todo este ajuste é um ajuste interessante, é um ajuste altamente estimulante. Eu acho que vivemos num momento em que é delicioso podermos trabalhar Sim, isto. Acho que o coaching pode ter aí um papel de facto muito interessante, sim. sem trazer as respostas, mas podendo estar ao lado, precisamente para que quem tem que decidir É mais um e, instrumento e que para ajuda. aqueles a quem isto é aplicado, terem um apoio para um pensamento criativo, para a Uhum. estimulação de um pensamento crítico e para uma decisão muito mais consciente, Sim, e mais acertada. E lembrar que um dos princípios é o da equidade. E, portanto, olharmos para isto tudo de forma equitativa, acho que vem momentos, estamos a viver momentos que são momentos interessantes, têm muitos sim. desafios, não sabemos nas mãos de quem tudo isto vai parar, sabemos que há sempre o risco de cair nas mãos erradas, se calhar não vivemos um momento da humanidade dos mais espetaculares para isto estar a ser Mas, desenvolvido. mas para isso é que nós temos este tipo de iniciativas, este podcast, não é? Para nós estarmos aqui a discutir e pelo menos que permita que os meus convidados possam discutir e conversar sobre este tema comigo e as pessoas que estão a ouvir também possam depois ter as suas reflexões. Claro que sim. Terminaria dizendo que, se calhar, relativamente à substituição, a substituição não ocorre pela inteligência artificial, mas se calhar vai ser feita uma distinção entre quem sabe utilizá-la e não sabe utilizá-la. Por isso, se Muito calhar, provavelmente. agora o caminho é compreender o que é que ela é, o que é que ela faz, como é que pode ajudar no futuro. Isso nas próximas entrevistas de trabalho, provavelmente é uma questão que será abordada. E João, olha, por tudo é hoje. É tudo por hoje. Muito obrigada o teu, Obrigado, o teu eu. contributo e por este bocadinho. Foi realmente interessante. Tenho a certeza que quem está a ouvir vai ficar aqui estimulada para refletir sobre estas questões e quem sabe ainda nos voltaremos a encontrar no futuro para Obrigado, falarmos sobre obrigado, este tema. Cláudia, pelo desafio, pelas perguntas, por ter estimulado o meu pensamento criativo. E por me obrigaste também a pensar isto aqui em voz alta contigo, para também eu poder chegar a resultados diferentes.
bem-aja por este bocadinho, gostei muito de estar aqui contigo. Obrigada. Welcome to our show, where we gather round. Yeah, come on, let's go. We demystify AI through conversations so real with people from all fields.